Ar pela primeira vez e que seja a primeira de muitas, né, Nath? Com certeza, é um privilégio estar aqui com você, grande jornalista do nosso Maranhão, né? Eu agradeço muito ao convite por Sim. participar deste podcast aqui no nosso estúdio SLZ. Que maravilha, que Maravilha, é belíssimo, por sinal. belíssimo. Belíssimo, maravilhoso. E hoje, na nossa estreia, a gente está começando e quer começar trazendo um assunto muito interessante. E falar de assunto interessante, a gente precisa trazer pessoas interessantes. Por isso, o convite ao juiz Douglas de Melo Martins é o nosso primeiro convidado. Seja bem-vindo, doutor. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por aceitar nosso convite. É Muito uma honra. muito obrigado. A honra é minha de receber um convite de vocês logo para inaugurar Com certeza, o primeiro programa. Para mim é uma grande honra. E vi aqui que o estúdio maravilhoso, né? Muito agradável. Decoração, logo aquela decoração com a moto, inclusive ali. Gostamos, nós gostamos de moto, viu? Nós somos motociclistas. Todos nós. Né? Motociclista. Então, bela decoração, um ambiente maravilhoso, acessível, maravilhoso. Que Gostei. bom. Feliz por você aqui, Douglas. Posso chamar de você porque é um bate-papo informal, né, Claro, Douglas? à vontade. Então vamos esmiuçar um pouco dos assuntos relacionados ao meio jurídico, tratando dessa forma mais informal mesmo, para que o nosso espectador, o espectador do YouTube, do nosso canal de podcast no YouTube, possa entender da forma mais flexível possível, porque essa é a nossa intenção, trazer essa flexibilidade, essa linguagem que a população entenda, né? Então, começando a tratar disso, vamos falar da vara de interesses difusos e coletivos, que tem um papel de muita relevância para a nossa sociedade. O cidadão hoje espera os seus direitos garantidos por lei, os constitucionais, mas quando se trata em coletividade, se torna algo um pouco mais complexo, e aí eu gostaria que você esmiuçasse um pouco sobre o assunto. Acho que foi uma grande sacada do Tribunal de Justiça do Maranhão criar a vara de interesses difusos e coletivos. Né? Sim. Nós só temos no Brasil 3 varas de interesses difusos. Aqui em São Luís e 2 no Mato Grosso do Sul. Sendo que as 2 do Mato Grosso do Sul, elas não julgam só questões coletivas, julgam algumas individuais também, muitas ações individuais, que julga só processo coletivo é São Luís. E isso permite que um juiz se especialize em processo coletivo, que é algo muito difícil. Você ter varas que o juiz está acostumado ao processo individual, com suas próprias regras, na maioria das vezes tendo como espinha dorsal o Código de Processo Civil, no caso de processo civil, ou o Código de Processo Penal como espinha dorsal no caso do processo penal, o juiz tenha que lidar com o microsistema do processo coletivo, que usa o Código de Processo Civil apenas subsidiariamente. Na verdade, o microsistema do processo coletivo tem como núcleo central o Código de Defesa do Consumidor, regras existentes sobre processo no Código de Defesa do Consumidor, lei da ação civil pública, lei da ação popular, do mandado de segurança coletivo, enfim. São regras que não é o dia a dia dos juízes. Sim. Então acabam que o processo coletivo, nas mãos de um juiz acostumado ao processo individual, tende não apenas ao cometimento de erros, omissões, não lidar com alguns aspectos que são próprios do processo coletivo, como trazer o amicus curiae para ajudar no processo. Sim. Você vai decidir, por exemplo, sobre direito das pessoas com deficiência, sem ouvir as pessoas com deficiência, os seus órgãos representativos, tipo Conselho das Pessoas com Deficiência, Municipal, Estadual, Fórum das Pessoas com Deficiência. É inadequado que o juiz faça, mas o juiz do processo individual, ele não está acostumado com esses institutos. O mesmo se pode dizer sobre direito dos animais. É outro assunto que, vez por outra, vem parar na vara de interesses difusos. E hoje tem uma relevância grande, né? Grande relevância. Por causa das ONGs. Exatamente. Como é que vai se decidir um assunto relativo a bem-estar animal sem ouvir as ONGs que, exatamente nelas e nesses protetores individuais que existem, é que está a melhor experiência, o melhor conhecimento, o maior conhecimento sobre as melhores alternativas para trazer o bem-estar animal. Então, dei esses 2 exemplos, mas são muitos outros de casos específicos em que o processo coletivo precisa ter as suas próprias características. Né?
Você poderia falar assim, de algumas ações que pontuaram no ano passado, que tiveram grande repercussão na sociedade? Sim, olha, ano passado foram muitas ações bem interessantes, né, conduzidas na Vara de Interesses Difusos e Coletivos. Algumas delas decididas e implementadas naquele próprio ano, mas outras que acabam passando para anos seguintes, né? No ano passado foi, por exemplo, resolvido assuntos relativos ao concurso da Assembleia Legislativa do Maranhão, que agora que vai sair o edital. Chegou a ser realizado o concurso público, mas foi anulado. E agora foi contratada a Fundação Getúlio Vargas. FGV vai fazer. Né? FGV agora. Então a crítica anterior era que a instituição que estava realizando, era uma instituição lá do Rio de Janeiro, não teria a credibilidade suficiente para fazer. Agora não, é a mais respeitada instituição do país, junto com a da UNB também, né? Antes chamava de CESP, né? Que agora tem outra denominação, mas sem dúvida a FGV é uma das mais respeitadas. Então o edital deve sair nos próximos 15 dias, o novo edital já elaborado pela FGV. Nós tivemos casos envolvendo direitos de pessoas com deficiências, muitas ações populares envolvendo acessibilidade em vários espaços na cidade. Se você olhar algumas avenidas aqui de São Luís, você já vê o impacto olhando o piso podotátil em vários espaços. Todas as ações populares, foram dezenas de ações populares julgadas em São Luís relativas à acessibilidade para pessoas com deficiência. Nós tivemos alguns relacionados também à causa do bem-estar animal. Eu citei agora um exemplo. Foi julgado na Vara de Interesses Difusos e Coletivos uma ação condenatória do município de São Luís por conta de omissão no acolhimento de animais que estavam abandonados no bairro da Liberdade, que acabaram morrendo lá. E houve uma condenação no valor de R$50 mil em função desse sofrimento que deixou de ser impedido em relação a esses animais. Sentenças envolvendo a própria possibilidade envolvendo racismo, mudando de acessibilidade para racismo, né? Posso dar alguns exemplos marcantes ocorridos no ano passado. Eu não sei se vocês se recordam, mas chegou a ser suspenso o tambor de crioula no mercado das Tulhas, aqui em São Luís, lá no centro histórico. E foi impedido apenas o tambor de crioula. A decisão que eu proferi na Vara de Interesses Difusos e Coletivos é que a justificativa de que havia algum risco para as pessoas, se fosse para interditar o mercado das tulhas, que fosse interditado para todo mundo. Os bares continuavam funcionando, os restaurantes continuavam funcionando, o comércio só proibiu a realização do tambor de crioula. Então houve uma determinação da Vara de Interesses Difusos impondo que o tambor de crioula voltasse a acontecer lá no mercado das Tulhas, no centro histórico. Outro caso envolvendo racismo, eu não sei se vocês se recordam de que um outro caso de 3 igrejas evangélicas que os pastores pararam na frente da Casa Fante Achante. Sim, eu lembro bem, recordo bem. Caso de muita repercussão, porque isso cria aquela discussão se existe essa hierarquia entre religiões, né? Se uma pessoa tem uma religião, como no caso dos evangélicos, e é natural que eles considerem a sua religião adequada e a que melhor, mais representativa para eles, mas não pode, por exemplo, achar que é melhor do que o do católico, ou o católico, ao contrário, achar que tem uma hierarquia em relação aos evangélicos, e ambos em relação, por exemplo, às religiões de matriz africana. Mas aí já se enquadra em intolerância religiosa, né? Intolerância religiosa. Foi um caso de intolerância religiosa. A decisão que eu proferi na Vara de Interesses Difusos e Coletivos foi proibindo os 3 pastores. Claro que não estou dizendo que todos os evangélicos fazem isso. Sim, claro. A decisão foi específica para estes 3 que foram fazer esta manifestação na porta da Casa Fante Achante, que são de uma religião matriz africana. Então, essas foram algumas envolvendo, vamos dizer, intolerância religiosa, poderíamos dizer aí também
dá para enquadrar como racismo também, porque essa discussão sobre essa hierarquia de religiões, será que esses evangélicos iriam, por exemplo, fazer na frente de uma igreja católica? Não. Né? Era improvável. Uma indagação, né? É uma indagação, improvável. Ou será que os católicos iriam para a porta de uma igreja evangélica tentar converter os evangélicos ao catolicismo? Eu não creio que... Provável. Pouco provável. De alguma maneira, há esse respeito entre os católicos e evangélicos, de um não ir ali. Mas por que não esse mesmo respeito com as religiões de matriz africana? Né? Então, eu acho que esse outro foi um caso marcante. Eu acho que os que envolveram também cotas para pessoas negras nos concursos da Secretaria de Saúde do Estado, para MCE. Sim. Também para que fossem respeitadas as cotas para pessoas negras. Foi outro processo também que tramitou na Vara de Interesses Difusos e Coletivos. O CFO da UEMA, para garantir o direito de pessoas com deficiência na Polícia Militar também. No curso de formação de oficiais. No curso de formação de oficiais. Já havia uma mais antiga, proferida garantindo o direito dos praças no concurso da PM. E, mais recentemente, aí sim, no ano passado, também no CFO da UEMA. Então, são muitos casos que eu poderia aqui citar de casos relevantes decididos na Vara de Interesse Difuso e Coletivo. Lembrei destes aqui no momento. Douglas, daqui a pouquinho a gente vai tocar aqui no assunto, eu e a Nete, que foi destaque na revista Veja, na coluna Radar, do jornalista Robson Bonin, no último dia 19 agora, não é? Que o ministro Flávio Dino escolheu você escolheu duas pessoas aqui do Maranhão, como membros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto, isso é só um spoiler para chamar a atenção já das pessoas que estão nos vendo nesse momento. Mas antes desse assunto aqui, ainda relacionado à esfera da Vara de Direitos Difusos e Coletivos, eu queria tratar da época mais, eu diria que, no meu ponto de vista, do ponto de vista jornalístico, mais polêmica dos últimos anos, que foi enfrentar a pandemia e a Vara de Interesses Difusos e Coletivos. Você, pessoalmente, passou por muitos perrengues ali, muito estica e puxa. Queria que você trouxesse para a gente algumas dessas situações e aí eu vou provocá-lo daqui a pouco em relação a uma específica. Perfeito. Olha, eu concordo contigo, Júnior. Foi um dos processos mais difíceis para conduzir. Sim. Não pelos aspectos técnicos, jurídicos. Eu confesso para ti que eu tenho outros processos bem mais complexos do ponto de vista jurídico. Sim. Mas esse talvez tenha sido o de maior repercussão, o de maior impacto, o que resultou em mais consequências negativas para mim, sim, pessoais e profissionais. Sim. Você foi denunciado ao CNJ, né? Sim, eu sofri representação no Conselho Nacional de Justiça, sim, por um ex-senador da República aqui do Maranhão, não reeleito, mas era na época senador. Eu sofri ameaças de morte de várias pessoas. Eu fui atacado no Twitter pelos filhos do presidente da República na época, sim, o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. Eu sofri ataques de muitas outras pessoas que eram contrárias ao isolamento social. Então, de alguma maneira, todos os grupos contrários ao isolamento social criaram uma antipatia muito grande, uma revolta muito grande, porque até aquela minha decisão, ninguém havia no Brasil, não era só no Maranhão. Sim, isso foi no repercussão Brasil nacional. O seu nome foi estampado em jornais de repercussão nacional, jornais televisivos, impressos, enfim, você foi destaque nacional.
Sim, na época. Até acrescento para ti, eu cheguei a ser. A decisão chegou a ter repercussão internacional. Mundial, é verdade. Houve matérias sobre o assunto no The New York Times. Eu acho que The Guardian também. The Guardian, Washington Post, canais de televisão espanhóis, até a TV Al Jazeera. Sim, falou sobre o assunto. Foi notícia em todos os continentes. Como é que fica a persona por trás da capa jurídica? Como é que fica a pessoa, juiz, ao tomar uma decisão dessa e ver essa decisão com a repercussão do tamanho que tomou? Eu não esperava, eu imaginava que seria algo para resolver um problema que ocorria no Maranhão naquele momento. Eu não achei que aquilo ganharia a proporção que ganhou. Sim. O que ocorreu? Os 4 promotores de justiça da ilha, especializados em direito à saúde, se reuniram e propuseram uma ação civil pública. Então, para tratar do assunto do Maranhão, nós estávamos, é bom lembrar, naquele período em que eu proferi a decisão, não havia vacina, nem expectativa de que seria produzido vacina a curto prazo. Nós não tínhamos vacina. Segundo, nós já, até aquele momento, a única medida que tinha sido adotada na China, onde o assunto já tinha chegado forte, na Itália, que chegou fortíssimo, na Espanha, em outros países, tinha sido o isolamento social. Assim, a maneira de controlar não tinha outra experiência. Não havia vacina, não havia medicação. Né? Tinha que tomar nada de novo. É. Nada de novo. Apenas os negacionistas aqui no Brasil é que existia a história de que remédio para verme resolvia o problema. Sim. A Ivermectina, que eu e todos nós conhecíamos como um remédio para verme. E a outra medicação que não funcionava. Então não havia uma medicação, nem vacina possível. E o Brasil, que chegou um pouco depois, vocês lembram, né? Começou na China, depois se espalhou pela Europa, foi para os Estados Unidos, e o Brasil já veio com um efeito mais retardado com a experiência dos outros de que a única maneira de conter era o isolamento social, o lockdown. Que era o que ocorria. Mas no Brasil, ninguém havia decretado. E nós estávamos... Qual era o cenário no Brasil? Nós tínhamos o estado do Amazonas, com Manaus, em colapso total. Sim, falta de oxigênio. Faltando oxigênio, as pessoas sendo enterradas em valas, assim, com escavadeiras, cavando para enterrar as pessoas. Então estava em caos completo lá. Nós tínhamos uma situação muito ruim também no Ceará, Pernambuco e Pará. O Maranhão era a bola da vez. O Amazonas não havia mais o que discutir. Ninguém entendia por que ninguém decretava um lockdown lá. Ninguém entendia. No Ceará, as pessoas também morrendo. Nos Pernambuco e o Pará. E ninguém. E o Maranhão numa crescente que apontava para o fato de que provavelmente nós seríamos o 5º estado que entraria em situação de colapso. Sim. Então aquela decisão precisaria ser tomada antes do colapso. Foi o que os promotores disseram na petição. Antes do colapso, para evitar o colapso. Então quando eu proferi a decisão, porque, Júnior, que eu tenho a impressão de que ela ganhou a repercussão nacional e internacional. Ganhou a repercussão nacional porque havia já, principalmente na imprensa, muitos setores da imprensa muito bem convencidos corretamente da necessidade do lockdown. Então muitos jornalistas do Brasil inteiro desejavam que alguém tomasse essa providência, um lockdown que destravasse para o restante do país. Então o que acabou acontecendo? Eu proferi a decisão aqui, ter um interesse aqui dos meios de comunicação local. Quando eu vi, estavam todos os canais de TV do país aqui, também querendo, provavelmente, Júnior, sob meu ponto de vista, com a intenção de que o que ocorreu aqui repercutisse nos outros estados
e aí outros juízes ou governadores passassem e prefeitos passassem a proferir através da sua decisão. Da minha decisão. E foi exatamente o que aconteceu. Sim. Eu proferi aqui a decisão num dia, o governador deu uma entrevista na época dizendo: não vou recorrer, vou cumprir. Está correta a decisão. E aí, quando o governador disse isso, foi meio que as pessoas ficaram, acho que no restante do país, vendo assim, e agora? Será que vai ocorrer aquela revolta popular que muita gente tinha medo que acontecesse? Como o presidente da República era contra, esses mesmos grupos negacionistas, que hoje, por exemplo, mais recentemente, são o mesmo grupo social, que agora recentemente atentou contra a democracia e tal. Ninguém imagina, ninguém sabia qual seria a reação dessas pessoas. Será que elas invadiriam os prédios públicos? Será que elas iriam fazer saques? Será que elas iam arrebentar os órgãos que estivessem fechados? Isso não aconteceu no Maranhão. Como não aconteceu, no dia seguinte o governador do Pará resolveu decretar o lockdown. Aí, mais 1 ou 2 dias depois, veio o governador do Ceará e fez a mesma coisa. Aí o que aconteceu? Todo mundo percebeu que não ia... Foi como... a minha sensação, Júnior, para nós que gostamos de história, Valber, a minha sensação é de que a minha decisão liminar, determinando o lockdown, foi mais ou menos como a pedra em Montezuma III. Para que os espanhóis jogaram para ver se já era possível controlar. Se dava para manter o controle ali. Se já dava para manter o controle. Eles já tinham prenderam Montezuma III, mas não sabiam se ia ter revolta popular dos indígenas. E aí, com a prisão dele, depois da prisão, vamos ver, se matamos, o que acontece? Aí levaram ele para um espaço público, jogaram uma pedra e não houve reação. Como não houve reação, aquela pedra foi meio que uma mensagem ao famoso... Foi a pedra e ninguém reagiu, o Montezuma sangrando ali e tal, e então acho que foi ali que o Hernán Cortés, né, o espanhol, que de alguma maneira foi fundamental nesse domínio espanhol da América, que chegou à conclusão de que já podia matar Montezuma III. Então, eu tenho a impressão de que a decisão proferida aqui foi a pedra em Montezuma III. Ou seja, todos estavam aguardando. Será que já pode decretar o lockdown no Brasil? Qual vai ser a reação do povo e dos negacionistas? Eles vão convocar grandes manifestações? Eles vão destruir o patrimônio público? Eles vão atacar as pessoas se fechar? Não aconteceu no Maranhão. Fechou e fechou. E as pessoas cumpriram. As pessoas cumpriram. A ferro e fogo, mas cumpriram. Né? Cumpriram. E tiveram que cumprir. Mas não houve uma grande revolta popular. E aí, de alguma maneira, os prefeitos e governadores ficaram com a sensação assim, opa, eu posso fazer. Eu posso fazer. E aconteceu. Eu tenho a impressão de que essa decisão, ela ganhou essa repercussão nacional e internacional. Porque os outros estados estavam esperando, todo mundo esperando. Quando saiu a decisão, decretou no Maranhão. E aí, qual foi a reação? Não, foi os filhos do presidente da República que fizeram umas críticas no Twitter, mais alguns outros negacionistas e parou. Mas aqui na população mesmo, na comunidade, alguém ficou puto contigo? Alguém em particular ficou meio puto contigo? Que juiz é esse que houve? Que ação é essa? Que decisão foi essa? Amigos mesmo? Sim, eu recebi Familiares. muitos ataques, muitas pessoas me mandavam mensagens, eu recebi ameaças de morte, como eu disse. Foram dezenas de ameaças de morte. As pessoas criavam perfis fakes nas redes sociais para me atacar. E só parou, não é que parou, mas diminuiu quando um resolveu me ameaçar utilizando um perfil verdadeiro. Então, um cidadão que é daqui de São Luís, mas estava morando no Paraná, disse que sabia exatamente onde eu morava e a minha família e que iria me matar nos sinais de trânsito. Quando eu parasse no sinal de trânsito, a mim e a minha família. Agora imaginem isso, você morar numa cidade
Eu, por exemplo, muita gente pensa que juiz anda cheio de segurança para um lado. Não tem nada disso. Paro da mesma forma que todo mundo. É porque a gente tem a imagem do juiz togado, né? Aquela toga toda, aí você imagina 2, 3 segurança, carro blindado. Só ministros do STF, né? Assim. Mas não, você é um cidadão comum que anda no trânsito como qualquer outro. Sim. Anda de motocicleta, inclusive. Exatamente. Anda de carro, anda de bicicleta, a pé. É um cidadão comum que está revestido ali da toga para o seu trabalho, para decisões que você tem que tomar mesmo como juiz, né? Mas foram muitos, e as pessoas me atacaram muito, enfim. Mas depois que o cidadão lá do Paraná foi preso e trazido para o complexo penitenciário de Pedrinhas, depois que ele disse que ia me matar e matar minha família, Sim. E isso também se tornou notícia, a prisão dele, as coisas melhoraram, assim. As pessoas viram que não podia continuar essa terra sem lei nas redes sociais. Mas realmente, Júnior, foi o processo que mais me causou e me causa problemas. Até hoje. Causa ainda até hoje? Até hoje. Até hoje. Como é que ficou o processo do CNJ da denúncia do então senador Roberto? Foi arquivado. Esse processo foi muito recentemente arquivado. Sim. Por unanimidade no Conselho Nacional de Justiça. Sim. Mas eu te digo, quando ele entrou com a representação, ele era senador e ele foi da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Sim. Então, os membros da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, eles têm muita influência no judiciário. Tem muito prestígio no judiciário. Sim. Por quê? Porque exatamente na Comissão de Constituição e Justiça passam as designações para o Conselho Nacional de Justiça, Sim. os tribunais superiores, Conselho Nacional do Ministério Público, os órgãos de regra, os nomes que são apresentados, tanto pelo presidente da República quanto pelos próprios tribunais, que as indicações para essas instâncias do próprio Poder Judiciário passam muito pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, de alguma maneira, essa representação do senador, à época, ele era uma pessoa de muito prestígio lá. Muita influência nessa esfera, muita força, muito prestígio. Então, eu te confesso, Júnior, que muita gente... Eu perdi... eu não vou dizer que eu perdi amigos, mas muitas pessoas se afastaram de mim na época. Muitas pessoas... Só ficaram os verdadeiros amigos. Porque tu tomou uma decisão aqui que acabou repercutindo para o Estado, teve eficácia plena no Estado, mas acabou repercutindo e sendo exemplo para tantos outros da federação, né? Que muitas pessoas não queriam. Os negacionistas não queriam que alguém tomasse a frente. Ninguém queria ser aquele... Ninguém queria que alguém jogasse a pedra em Montezuma. Sim. Porque se joga e não tem reação, a morte vem. No caso, a morte ali seria... Sim. Vem o lockdown, que muitas pessoas não queriam. Então, os negacionistas, principalmente, achavam que nós iríamos conseguir a imunidade de rebanho com as pessoas pegando coronavírus e não morrendo, que não era o que acontecia. As pessoas pegavam e morriam, muitos. Muitos, nós perdemos muitos familiares. Eu também. Eu tive um tio, irmão da minha mãe, que morreu de coronavírus. Pessoas próximas a mim, um irmão da minha mãe. Então eu tenho amigos muito próximos que perderam familiares, pessoas assim muito próximas que perderam pai, perdeu mãe, perdeu irmãos. Eu conheço muita gente que perdeu. Com essa história de imunidade de rebanho, a gente perderia muito mais gente. Muito mais gente. Então, para os negacionistas, a minha decisão foi muito ruim. Porque eles anunciavam que se houvesse lockdown, as pessoas não respeitariam, teria revolta. Quando aconteceu no Maranhão, não houve a tal revolta. Eu lembro ainda foi feito um dos canais de TV que esteve aqui em São Luís para fazer um documentário, foi a CNN. Uhum. Houve um documentário da CNN, eu nunca vou esquecer deles
fizeram uma filmagem assim, com drone, mostrando até a litorânea em São Luís. E eu não sei se vocês viram, depois apareceu muito nas redes sociais, mostrando a litorânea, assim, o pessoal circulando, e só tinha um cidadão andando nu. Não sei se vocês receberam. Não tinha, como não havia ninguém andando, alguém foi lá e disse, eu vou andar. Eu vou andar. Como não há ninguém aqui, eu vou andar. Ficar bem à vontade, né? E aí, enfim, isso houve reação desse nível. A ameaça foi muito mais dirigida a mim, mas as pessoas respeitaram. E isso cumpriu uma finalidade de mostrar aos gestores, de alguma maneira, prefeitos, governadores do Brasil inteiro, que começaram a decretar lockdown e as coisas começaram a melhorar. Então aí tu já acredita que essa foi a parte boa que tu teve enquanto magistrado diante a tudo isso de ruim que ocorreu. Essa foi a parte boa. De terem usado o exemplo da tua decisão para alcançarem outros estados. Eu acho que essa foi a melhor parte. A que mais me satisfaz é saber que depois de decretado aqui, além de contribuir com o Maranhão, sim, eu tenho a sensação de que essa decisão ajudou em outros estados as pessoas a ficarem mais tranquilas. Eu posso decretar que não vai acontecer nenhuma grande desgraça, porque foi feito no Maranhão e deu certo. Teve alguém lá que teve coragem. Teve alguém que foi lá e... Sempre pioneiro, né? Sempre... pioneiro. Eu, inclusive, até queria falar a respeito do que você falou ainda há pouco sobre o que o Flávio Dino, né? Sim. Você foi pioneiro na implantação do método APAC, né? É verdade. Esse é do Centro de Ressocialização de Pedreiros, inclusive meu marido é de lá. Sim. E eu queria que você falasse sobre essa experiência de criar esse método que é, na verdade, muito interessante, né? Porque trata de recuperar os condenados. É uma humanização. Que a gente pensa somente em colocar os presos lá na cadeia e pronto, né? Mas a gente tem que se preocupar também com o social, de recuperar essas pessoas que sofrem bastante. É verdade. Eu tenho muito orgulho disso, inclusive. Quando eu cheguei em Pedreiras, o nível de violência na cidade estava um absurdo. Ocorreu só naquele ano 19 homicídios. Foi assim uma coisa... Não, ao contrário. Na regional ali foram 47 homicídios. 47. O nível de violência estava muito grande. Logo que eu cheguei na comarca, eu recebi representantes da Associação Comercial de Pedreiras. O Benselmo, na época, foi lá me visitar, preocupado com a violência. Todo mundo. Havia uma preocupação gigantesca com a violência em Pedreiras. Estava insustentável a cidade. Era assaltos todos os dias, mortes, muita violência, latrocínios, assim, uma coisa absurda. E as pessoas, até surgiu uma ideia, o Benselmo, que era o presidente da Associação Comercial de Pedreiras na época, ele disse: doutor, aqui a coisa está tão ruim que a nossa sugestão é fechar a cidade. A Associação Comercial banca. Ele queria, Valber, colocar guaritas todas as entradas e saídas da cidade, para ver se transformar Pedreiras num grande condomínio fechado. Porque essa é a sensação que as pessoas têm, que tem mais segurança se estiver, Júnior, um condomínio fechado. Sim. Então, eu queria, em primeiro lugar, falar sobre esse cenário que era Pedreiras quando eu cheguei lá. Esse era o cenário, um cenário de altíssima violência, com uma regional com muitos homicídios. E roubos nem se fala. Pois bem, assim, e é claro, todos com o argumento de sempre, e o mais batido de todos, de que o grande problema era que a polícia vinha até prendendo lá, mas a justiça soltava. Então, a grande questão era: vamos prender mais. Vamos prender mais porque essa é a solução. E vamos fechar a cidade para ninguém conseguir entrar sem ser identificado nas entradas da cidade. Pois bem, eu falei: vem cá, será que não teria outro caminho? Eu convoquei uma audiência pública e realizei 3 audiências públicas para discutir o problema da violência em Pedreiras. Nessas audiências públicas eu apresentei 2 soluções
que eu tenho muito orgulho do que aconteceu depois disso por conta das consequências, da diminuição. Por isso os dados de 47 homicídios caiu para 19 depois da implantação de 2 coisas em Pedreiras. Menos de 50% depois que implantou 2 coisas. Um foi a APAC. Eu sugeri, olha, será que muita dessa criminalidade não é por conta da reincidência? Há um método de execução penal. Já que vocês estão dizendo que as pessoas prendem, ele vai para a cadeia, depois sai e comete crime de novo. Isso se chama reincidência. É a pessoa que, mesmo presa, cumpre a pena, sai e volta a delinquir. Será que nós não temos que atuar aqui para evitar essa reincidência e, evitando a reincidência, diminuir a criminalidade? Rompendo aquela ideia de que muita gente tem, de que quanto mais violento for o tratamento, menos chance da pessoa voltar a delinquir. Ao contrário, a pessoa tratada com violência, ela aprende a praticar mais violência. Não existe isso. Será que é assim que você consegue, por exemplo? Você pega e trata seus filhos com violência, você vai ter filhos pacíficos? Dificilmente. Se você trata seus filhos com amor e carinho e dedicação, tem mais probabilidade? Aí os frutos são bons. É muito mais provável alguém que tem uma criação amorosa, cuidadosa, seja uma pessoa não violenta, do que alguém tratado na violência, na pancada. Isso ocorre com qualquer pessoa. Então foi com esse raciocínio que eu disse, será que não seria melhor a gente ter um presídio mais humanizado? E eles toparam. A outra coisa foi, né, sabe o quê? O primeiro CAPS AD, ou seja, álcool e drogas, do Maranhão, que foi outra sugestão, porque eles diziam, aqui está infestado de traficantes. Por que não prender todos eles? Se prendessem todos esses traficantes, nós diminuiríamos a criminalidade em Pedreiras. E eu falei, será que são todos traficantes mesmo? Será que não tem muito dependente químico no meio aí? Será que essas pessoas não estão precisando de tratamento de saúde em vez de tratamento penal? E aí, na época, o prefeito disse, e o que é isso, esse CAPS-AD? Eu disse, é uma política pública que tem financiamento do próprio Ministério da Saúde. Uhum. O município só tem que arrumar um local, alugar uma casa, a estrutura, a medicação para dependência química, quem fornece é o Ministério da Saúde, o pagamento dos profissionais, médico, psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, todo vem do governo federal. Não temos que... Pois então, na semana que vem já vou a Brasília atrás desse tal CAPS. Foi o que disse o prefeito na audiência pública. E aí Pedreiras mudou para melhor. Para melhor. Inclusive diminuindo a criminalidade. Então, aí eu aprendi muita coisa, Nath. Muita coisa. O meu sentimento é de que foi praticamente um estudo de caso Pedreiras para mim. Eu tenho uma relação com Pedreiras, ainda bem que eu já sou cidadão pedreirense. Porque eu tenho uma relação com Pedreiras, eu sou tão pedreirense quanto o Valber. Eu sou tão pedreirense quanto o Valber, porque simplesmente a criminalidade diminuiu lá. E eu fiz outra coisa, Nath, que é o seguinte, eles queriam que eu prendesse aquele monte de dependente químico lá. Em vez disso, sabe o que eu resolvi fazer muito em Pedreiras? Os que mereciam ir para a prisão mesmo, foi fazer júri, julgar latrocínio, crime grave de verdade, foi que eu julguei e condenei pessoas. Nunca vou esquecer um caso que eu julguei, coisa que dificilmente o juiz faz. Eu cheguei a julgar latrocínio com sentença em banca, Valber, ditando para julgar ligeiro, porque mataram um mototaxista lá em Pedreiras, foi um latrocínio para roubar a moto, e era filho único de uma senhora, ela chorava tanto lá em Pedreiras. Eu julguei tão rápido esse processo que eu não quis adiar nenhum dia a sentença. Eu ouvi as testemunhas, eu marquei uma audiência de instrução, ouvi todas as testemunhas, quando terminou as testemunhas, Ministério Público, alegações finais, advogados, alegações finais, e terminou, eles pensaram que eu ia levar o processo depois para julgar, como muitas vezes se faz, sentenciou meses logo. E meses depois. Quando terminou, eu comecei a ditar a sentença. Em banca. Latrocínio. Que normalmente, às vezes, o juiz, nem juizado, às vezes, não faz a sentença em banca. Então, dei prioridade total
para crime grave. O que é crime grave? É crime contra a vida. Sim. É crime contra a vida, inaceitável. Estão matando mulheres de maneira absurda, feminicídio. E não se julga com a rapidez necessária, feminicídio. Mas o rito não é meio complicado até por causa do cálculo de dosimetria da pena, Douglas? Não. É quase a mesma complexidade de um processo, por exemplo, de tráfico de drogas, Sim. de roubo. Pode você ter um roubo, que a questão é puramente patrimonial, que tenha, por exemplo, interceptações telefônicas, um monte de informações técnicas, Sim. perícias que precisam ser feitas, que de repente pode ser mais demorado do que, por exemplo, julgar um latrocínio. Sim. O que falta é prioridade para crime grave. O sistema de justiça todo errado. Por isso que, depois, quando entrarmos naquele nosso assunto, Sim. que você disse que guardou para o final, Sim. sobre o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Que precisa ser revisto muita que precisa coisa. ser revisto, a grande questão é que o Conselho, hoje, ele é basicamente, o nome dele é Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mas na verdade o que ele muito faz é só política penitenciária. Não tem política criminal, e ele é de política criminal e penitenciária. Eu penso que tudo precisa mudar, como aconteceu em Pedreiras. Pedreiras com humanização do sistema prisional, tratamento de saúde em vez de tratamento penal para esses pequenos delitos que eram praticados por dependentes químicos. Porque o que eles desejavam, o que eles me pediam era, esses dependentes químicos, né, o que eles faziam? Eles cometiam pequenos furtos, roubos, viviam por ali, até para alimentar o próprio vício. Então era aquilo ali um círculo vicioso, e de vez em quando um era preso e era solto, mas o problema original, o problema primeiro, causador de tudo, que era a dependência química, ninguém tratava. Então, muita gente não sabe, Júnior e Neto, muita gente não sabe esse fato histórico de que o primeiro CAPS álcool e drogas do Maranhão não foi na capital. Não foi Imperatriz, que é a segunda maior. Foi em Pedreiras. Foi em Pedreiras. Não foi Ribamar, Passo do Lumiar. É pioneiro em tudo. E foi por iniciativa do Poder Judiciário de Pedreiras. E, no caso, houve um impacto muito grande. Então, eu tenho muito orgulho da minha cidadania pedreirense. Muito orgulho da minha cidadania pedreirense. E carrego de lá. Pude fazer um verdadeiro laboratório de política criminal em Pedreiras. Um laboratório de política criminal e penitenciária. Porque a humanização do sistema prisional, o sistema mais bárbaro, provavelmente, um dos mais bárbaros do Maranhão, era Pedreiras. Porque nós tínhamos quase 70 presos na delegacia da Rua da Boiada, onde Valber vivia, na Rua da Boiada, perto da Caema, Valber. Já passei lá várias vezes, Perto viu? da Caema. Já passei lá várias vezes. Perto da Caema. Um monte de pessoas amontoadas, todos doentes lá. Eu fui fazer a inspeção quando eu cheguei como juiz em Pedreiras e eu saí de lá para a Câmara Municipal. Porque me disseram que o presidente da Câmara era médico. Aí eu disse, e esse problema todinho, o presidente da Câmara é médico? Fui diretamente lá, perguntei, senhor presidente da Câmara, você pode me seguir? Era o Alain, o nome do presidente da Câmara. Você pode me seguir ali, até a delegacia? Eu acho que ele pensou, tô preso por quê? O médico, né? O médico, o presidente da Câmara. E ele disse, não, eu só quero que você me siga até a delegacia. E lá ele já fez as consultas e muita gente doente. E foi um dos entusiastas da APAC. E um dos entusiastas do CAPS-AD. Então, Pedreiras foi um verdadeiro laboratório de política criminal e penitenciária. Política penitenciária por quê? Porque tinha um sistema prisional desumano e foi humanizado e se tornou o melhor do estado do Maranhão, um dos melhores do país. E, como política criminal, o Poder Judiciário passou a priorizar crime grave. Latrocínio. Mataram um mototaxista na cidade. Virou um assunto. Feminicídio. Parava. Feminicídio. Homicídio. Aí, júri. Imediatamente. Você correr para fazer júri.
priorizando crimes contra a vida. vida. Essa é algo que durante um tempo, depois que eu saí de Pedreiras, né, eu até hoje recebo pedido de pessoas assim, doutor, volte para Pedreiras. Eu disse, meu Deus do céu, vocês querem que eu volte para Pedreiras? Juiz não tem volta. Depois que é promovido, só vai para frente. Então, depois que eu fui promovido para a capital, o pessoal, mas doutor, volte para cá. E o que eu fiz em Pedreiras de tão maravilhoso? Nada. A única coisa foi priorizar processo criminal de crime grave, tratamento de saúde em vez de tratamento penal para dependente químico. E, de alguma maneira, isso impactou positivamente a sociedade. A sociedade sentiu a diminuição da criminalidade. Sim. Na APAC, né, sabe quanto tempo nós ficamos sem nenhuma reincidência? Porque o que eles diziam lá, a polícia prende, a justiça solta e a pessoa que comete outros crimes. Por isso a criminalidade estava tão alta. 2 anos de pessoas sendo soltas, que terminavam o cumprimento das suas penas. Nem uma reincidência. Por quê? Porque a comunidade se envolveu. Nós envolvemos as empresas locais. Na época, era uma empresa importante, hoje caiu muito, mas tinha o Sabão Garoto na época, que era uma empresa que era quase como equivalente ao FC Oliveira de hoje, né? Pedreiras era que tinha, Valber, a grande fábrica de Sabão Garoto. Sabão Garoto era mais conhecido do que esse econômico que a gente vê hoje aí, né? E lá as pessoas, nós montamos dentro do presídio uma fábrica de detergente, sabonete, um monte de coisa lá. As pessoas presos já aprendiam lá e alguns já saíam empregados e iam trabalhar no Sabão Garoto. Já trabalhavam. Isso é uma Outros maravilha. Montamos fábrica de cadeiras, daquelas cadeiras de macarrão, que é muito popular naquela região inteira. Sim. Então as pessoas aprendiam a fazer cadeira de macarrão. Eu próprio adoro cadeira de macarrão. Não sei porque eu ando nas ruas de São Luís. Quero comprar uma cadeira de macarrão. Não tem. Não tem. E eu sou doido por Eu cadeira acho que de nem macarrão. no interior também. Até não caiu, deve... mas naquela nossa região. Dom Pedro era um centro produtor de cadeiras de macarrão. E eu adorava. Principalmente aquelas cadeiras de macarrão que a gente podia... Que balançava. A preguiçosa. A preguiçosa. Então, eles aprendiam isso. Tinha um açude para criação de peixe. Tinham várias coisas, artesanato. Então as pessoas aprendiam muita coisa, trabalhavam. Erradicamos o analfabetismo. Foi o primeiro presídio do Maranhão a erradicar o analfabetismo. Porque era obrigatório estudar e trabalhar. As pessoas estudavam em um turno, trabalhavam no outro, lá em Pedreiras. E isso fazia com que as pessoas aprendessem profissões. Então, e ocupasse a mente, né? Ocupa a mente. 2 anos sem reincidência. E quando ocorreu a primeira reincidência, né, sabe o que aconteceu? Foi preciso uma verdadeira CPI para descobrir. Por que essa reincidência? Por que esse cidadão que foi tão bem tratado reincidiu? Aí foi se investigar. Tinha sido um crime, digamos, um crime passional. Problemas de ciúmes. Foi até um caso, essa primeira reincidência depois de 2 anos, era um preso que recebia a visita da esposa íntima, e foi feita amizade com outro amigo, e a esposa acabou fazendo amizade também com o amigo dele de cela, que na época, e aí o amigo foi solto primeiro, terminou de cumprir a pena primeiro, saiu, e acabou ficando com a esposa do outro que continuou preso. E esse outro, quando terminou a pena dele e saiu, aí ele foi para agredir o outro que tinha saído primeiro. Então, foi um caso de ciúmes e tal. Não foi um caso isolado. Caso isolado. Então veja que o bom tratamento penal diminui a própria criminalidade. Vamos falar exatamente do bom tratamento penal agora, né? Vamos tentar passear aí nas histórias dos presídios, sobretudo com a notícia do momento que está publicada aqui. Eu vou ler parte dela na íntegra na revista Veja, na coluna Radar do colega jornalista Robson Bonin. O ministro da Justiça, Flávio Dino, nomeou o secretário de Administração Penitenciária do Maranhão, Murilo Andrade de Oliveira, e o juiz Douglas de Melo Martins para o Conselho Nacional de
política criminal e penitenciária. E aí a primeira pergunta relacionada a isso, Douglas, é por que você acha que falta esse incremento aí nessa esfera do Conselho? Onde é que está faltando alguma coisa e que você certamente vai mexer quando estiver lá dentro? Bom, em primeiro lugar, é importante que se diga que é um conselho, né? Então tem poderes limitados, né? Sim, muita gente sim, pensa sim. que tem uma influência grande, não necessariamente tem. Essa influência grande depende da capacidade de convencimento. Em primeiro lugar, dos próprios conselheiros. Sim. Então é bom lembrar que eu serei, mais um Dos conselheiros. dos conselheiros, entre tantos outros que temos lá. Então eu não tenho o poder, Sim. isoladamente, de mudar nada no conselho. Mas com o know-how que tem sobre decisões impactantes e persuasivas, nós acreditamos, e por isso a pergunta, que você vai ter uma grande força entre os conselheiros. Bom, o que eu posso dizer da experiência longa na execução penal, na justiça criminal, você sabe também que além de ter implantado, né, esse método APAC lá em Pedreiras, eu também fui aqui no estado do Maranhão coordenador do núcleo de atenção ao preso, quando o desembargador Jamil Gedeon era o corregedor. Eu o auxiliei na corregedoria nessa função. Depois ele foi eleito presidente do tribunal e eu fui nomeado novamente por ele coordenador do grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário do Maranhão. Depois eu fui em seguidas gestões do Conselho Nacional de Justiça, designado para coordenar mutirões carcerários nas gestões do ministro Gilmar Mendes, depois na gestão do ministro Peluso, depois na gestão do ministro Aires Brito e, por último, na gestão do ministro Joaquim Barbosa, eu fui nomeado juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sistema de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça. Mas como é que um homem desse não vai ter peso no conselho, entre os conselheiros? Então, eu tenho uma história na execução penal. Sim, sim. Não só de Pedreiras. Uhum. Eu tenho de Pedreiras, que eu digo, embora seja em espaço físico a menor, provavelmente foi de onde eu pude tirar mais... Onde tudo começou. Onde tudo começou. Sim. Onde tudo começou. Mas, graças a esse trabalho feito em Pedreiras, Sim. eu fui convidado para várias outros trabalhos. Eu ajudei a elaborar, eu sou um dos elaboradores, um dos autores do manual prático de procedimentos das varas criminais e de execuções penais do Brasil, do Conselho Nacional de Justiça, vigente até hoje, elaborado quando eu estava convocado em 2009 e que o Conselho Nacional de Justiça nunca abandonou. Se vocês fizerem a busca por este manual, até hoje vocês vão encontrar lá o meu nome como um dos autores. Então, na verdade, eu tenho uma experiência de muitos anos, Sim. décadas, na execução penal de Pedreiras, de São Luís, do Maranhão, por designação do nosso tribunal, e do Brasil, por designação inicialmente do ministro Gilmar Mendes, depois do ministro Peluso, depois do ministro Aires e, por fim, do ministro Joaquim Barbosa. Então, o que eu penso é que o que tem ocorrido no Brasil, Júnior, é que cada uma das instituições do sistema de justiça atua isoladamente, com o sentimento de que está fazendo o melhor possível em termos de política criminal e penitenciária. O melhor possível para quem, né? Exato. É a primeira pergunta. Essa é a grande questão. Será que é para a própria instituição? Será que é para a sociedade? Ou para o apenado? Ou para o apenado? Para quem? Além disso, eu vejo aí dois assuntos que eu gostaria de sugerir ao Conselho. Sim. Eu entrarei no Conselho por essa designação do ministro Flávio Dino
E logo que chegar, uma das primeiras coisas que eu vou propor é: precisamos nos integrar mais entre as instituições. Por quê? O Conselho de Política Criminal e Penitenciária, ele é do Poder Executivo Federal. Mas é bom que a gente integre com o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional do Ministério Público, com o Colégio de Defensores Públicos, que são instituições do sistema de justiça. E que estão mais presentes diretamente nas penitenciárias, né? Exatamente. Além disso, trazer alguns conhecimentos que o próprio regimento do Conselho, que eu já tratei logo que recebi a designação, uma das coisas que eu fiz foi me debruçar sobre as resoluções do Conselho, o regimento interno do Conselho. E uma das coisas que se vê é a necessidade de que nós tenhamos na composição do próprio Conselho trazer outros, até ministérios que têm a ver com outros assuntos. Nós precisamos trazer a rede de saúde para dentro do Conselho. É uma das sugestões que eu vou fazer ao ministro Flávio Dino, de que seja convidado, por exemplo, e que seja nomeado para o Conselho. Parece até uma coisa assim mesmo. Mal você já foi nomeado, já quer dar pitaco na nomeação dos outros, mas é que, penso eu, seria adequado que o ministro Flávio Dino, por exemplo, convidasse alguém do Ministério da Saúde. Por quê? A política de saúde, por exemplo, a dependência química, tem ou não a ver com política criminal? Sim. Claro. Com certeza. Muitas pessoas precisam de tratamento de saúde em vez de tratamento penal. A rede de saúde, e quem somos nós para falar sobre isso? Quem melhor pode falar sobre esse aspecto é o próprio representantes, as pessoas, os expertos que estão lá no próprio Ministério da Saúde. Que tal acolher uma sugestão vinda lá do Ministério da Saúde para alguém que pode trazer ao Conselho de Política Criminal e Penitenciária a ideia, de alguma maneira, de uma reflexão sobre essa integração, a política de saúde, por exemplo, impactando na política criminal e penitenciária. Outro, o Ministério da Igualdade Racial. Nós temos uma justiça, Júnior, que ela é focada na prisão, principalmente de pessoas pobres e negras. Então, recentemente até eu vi uma notícia interessante que um crime recentemente praticado por uma pessoa branca, né? E foi noticiado. Não é só a contaminação racista, não está só no sistema de justiça que de alguma maneira prioriza o julgamento dos crimes que é mais comum serem praticados por pessoas mais pobres. Então, eu penso que talvez trazer esse conhecimento e esse sentimento que pode vir e uma contribuição importante, por exemplo, de pessoas que podem eventualmente vir do Ministério da Igualdade Racial. Mas eu vejo daí que vem conhecimentos de diversos espaços que podem contaminar positivamente a política criminal. Eu vejo, por exemplo, sugestões, Júnior, que voltadas aos critérios de avaliação do sistema de justiça. Sim. Para você ter uma ideia, você fez um comentário que eu não sei se a minha resposta foi completamente satisfatória. Você questionando, mas esses crimes mais graves não são mais difíceis de julgar? Um crime contra a vida? Eu até disse, não muito. O rito não é muito diferente. Mas você tem razão numa coisa. Mesmo o rito sendo de alguma maneira, às vezes até parecido, em alguns casos, claro que o júri, por exemplo, tem diferença, tem o tribunal do júri que vem depois da parte de tramitação do processo no juiz singular, depois você tem o tribunal do júri, tem algumas diferenças, especialmente quando chegamos na parte do tribunal do júri, mas pensemos um crime contra a vida que vai passar até pelo tribunal do júri. Sabe, se um juiz homologar uma transação penal de um crime de dano, ou seja, se uma pessoa quebrar o teu celular e um juiz julgar isso, super simples,
Não que o rito seja mais difícil, é porque de repente faz até um acordo logo na primeira audiência. Sim, sim. E se resolve aquilo. E julgar um crime contra a vida, um feminicídio gravíssimo, que vai ser dificílimo para julgar, porque às vezes, ainda mais quando é praticado por pessoas ricas, contratam bancas riquíssimas, estruturadíssimas de advogado, recorre daqui, recorre dacolá, pede 1000 perícias antes de julgar, e o juiz tenha maior dificuldade, tenha que parar tudo praticamente para julgar aquele processo, na hora que o Conselho Nacional de Justiça vai avaliar, vale exatamente a mesma coisa. Não tem uma espécie de peso do que o outro. Ele não. julga igual. Igual. Analisa igual. Analisa igual. Então, se um juiz pega, ele tem nas mãos 10 latrocínios e homicídios para julgar. Sim. E ele tenha 100 furtos para julgar. É muito mais fácil para ele, até porque aqueles 100 furtos geralmente são pessoas pobres que praticam, não tem nem contrato advogado, é um defensor que vai fazer a defesa, às vezes um advogado dativo que vai fazer a defesa, não vai nem recorrer para o tribunal, é rápido e fácil, o juiz julga aquilo. Ele mais facilmente julga os 100 furtos do que os 10 homicídios e latrocínios. E o juiz que priorizar julgar os 100 furtos aparecerá para o Conselho Nacional de Justiça e para a Corregedoria dos Tribunais como muito mais produtivo. Se o outro que resolver assim... Trabalha mais em número, mas não trabalha mais em qualidade. Qualidade. Se hoje o juiz priorizar só os júris, ele, ainda mais o juiz que tem competência plena, que vai julgar qualquer crime, são os juízes do interior, assim. Ele priorizar os crimes mais graves, ele vai julgar menos. Como ele vai julgar menos, ele vai ser mal avaliado. Uhum. E o juiz, digamos, que foi espertalhão e julgar só furto, por exemplo, drogas, questões com drogas, simples, dependente químico, uma pessoa em situação de rua que cometeu um pequeno delito ali, aparece mais. Vai aparecer como muito mais produtivo. Então os erros estão... A mesma coisa vale para o promotor de justiça. Mas isso aí não vai com base lá no CNJ, essa tratativa lá no CNJ mesmo? Por isso que eu penso que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária precisa se integrar com o CNJ, sim, com o Conselho Nacional do Ministério Público, os colégios de defensores públicos, entre outras coisas, também para redimensionar os critérios de avaliação do próprio funcionamento do sistema de justiça criminal. Sim. Porque isso tem uma influência grande. Isso tem uma influência grande. O que os tribunais têm feito? O Conselho Nacional de Justiça faz. Diz o que são as prioridades, as metas do Poder Judiciário, e diz que os juízes devem priorizar, por exemplo, processo coletivo. Devem priorizar o tribunal do júri, os crimes graves, os crimes contra a vida. Tá, perfeito. Isso anuncia, mas e se o juiz disser assim, eu vou priorizar o outro mesmo assim, qual é a consequência? Nenhuma. Ao contrário, se ele priorizar os mais fáceis, ele terá a produtividade maior. A produtividade vai ser promovido por merecimento, vai receber um reconhecimento, enquanto o outro que priorizar os crimes graves vai ser avaliado negativamente. Negativamente. Aí é que é complicado, né? Então, há muito a ser feito no âmbito do sistema de justiça. Eu acho que tem que ir até os delegados de polícia. Sim. Os crimes contra a vida são pouco elucidados também na própria polícia. Você resolve fácil pequenos delitos, despende energia com os pequenos delitos e deixa de dar devida atenção aos mais graves. Investimento, por exemplo... Mas você fala aqui de inquéritos incompletos? Inquéritos incompletos. O que é a grande questão, Júnior? Onde é que estamos aqui falando? Nós estamos falando de prioridade. A ideia que eu pretendo levar ao Conselho... Porque assim, se eu parto do pressuposto, se há um inquérito policial incompleto, o Ministério Público nem recebe a denúncia. Não faz a denúncia o Ministério Público? Então, por que vem mal feito?
é necessário ter alto investimento em polícia científica, por exemplo. Porque os pequenos delitos você resolve fácil com apenas um depoimento. Sim. Vem ali, uma pessoa diz, outra pessoa, testemunha confirma, roubou o celular, era seu, levou, acabou o inquérito. Resolveu. Foi encontrado o celular na mão dele e tal, acabou ali. Um homicídio. A pessoa foi encontrada morta em algum lugar. E agora? Alguém encontrou. Primeira coisa, nós não temos alto investimento na polícia científica. Aquilo ali era para ser... Alguém foi encontrado morto, por exemplo. Sim. Se você tem prioridade para os delitos graves, aquilo ali tem que virar um caso de estudo praticamente. Aquela área tem que ser isolada, imediatamente via polícia científica para colher vários profissionais. As digitais, um vestígio, um fio de cabelo, uma coisa que possa ser feito no exame de DNA. Ou seja, um crime grave, que é o homicídio, por exemplo, ou um latrocínio, ou coisa desse tipo, um feminicídio, são esses os crimes mais graves, eles deveriam receber uma atenção, assim, todos os recursos para aquilo. Para que desde a delegacia de polícia, aquilo receba uma atenção especial. Então você chegar com aquelas informações de exame de DNA, coleta de informações de digitais e tudo, bancos de dados. Mas aí Douglas, a gente está mexendo numa situação que é da legislação. Você não põe em xeque o trabalho do delegado quando aponta, por exemplo, alguma falta de indícios como esse, mas ele não tenha condição, segundo a legislação, de arquivar o inquérito, e aí ele tem que entregar ou passar mesmo assim ao Ministério Público, o Ministério Público não oferece a denúncia por falta de indício? De materialidade, por exemplo? Sim, por quê? Porque não são bem investigados os crimes. É aquela história, você chega, não tem uma cultura e nem um investimento em polícia científica, um corpo é encontrado, as pessoas já levam a si mesmo, faz de qualquer jeito e tal, depois como é que vai fazer uma investigação? Se não tem testemunha, infelizmente, processo criminal ainda é sustentado quase que todo em depoimento de testemunhas. É algo assim inimaginável que nós, para decidir sobre a liberdade das pessoas, estejamos nos baseando só no que alguém disse que viu ou que não viu. Quando, na verdade, por que muitos delegados simplesmente encerram os inquéritos sem autoria ou ficam com eles eternamente parados na delegacia de polícia só pedindo prorrogação de prazo? Um dos motivos é porque não tem investigação científica mesmo. Então, para fundamentar melhor, para trazer maiores possibilidades de elucidação desses crimes. Sim. Então é aquilo que às vezes é feito com mais dedicação em alguns casos. Então eu tenho a impressão de que o Conselho de Política Criminal e Penitenciária pode avançar nessa direção, com resoluções, com sugestões, com diálogos interinstitucionais que envolvam as outras instituições, como o próprio Poder Judiciário através do CNJ. O Conselho pode apresentar sugestões de resolução ao CNJ. Por exemplo, acrescentar um peso maior aos crimes. Sim. O peso de um julgamento de um furto seja, por exemplo, 0,5. Peso do julgamento de um roubo estou pegando aqui uma gradação. Sim, sim. Peso de um roubo, cada sentença de roubo vale a 1,1. Julgamento de uma lesão corporal tenha um valor 2. O julgamento de um homicídio tenha um valor 3. O julgamento de um feminicídio tenha um valor 4. Estou aqui fazendo uma... Sim, sim. Não estou... De tal maneira que
entre o julgamento de um furto e um feminicídio tenha 8 vezes mais valor para o juiz julgar o feminicídio. Seria mais justo, né? Seria mais justo. Aí, claro que o juiz ia pensar assim, eu vou cuidar desse processo do feminicídio aqui, que vai valer 8 vezes. 8 vezes mais. Sim, sim. Iria dar mais atenção àquilo. O promotor de justiça, a mesma coisa. Vai ter um peso. Estou chutando, eu não estou dizendo que tem que ser peso 8. Eu aqui não discuti isso ainda no âmbito do conselho, mas só assim, como ideias que já estão na minha cabeça, como algumas das quais eu gostaria de ver debatidas no âmbito do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Lembrando aqui, gente, que quando nós tratamos, no caso dos inquéritos policiais, a gente está falando da coisa extrajudicial, porque só se torna judicial depois que é oferecida a denúncia pelo Ministério Público. Exato. Ou seja, o Conselho também vai atuar nessa situação da fase que ainda não é judicial, que é a fase do inquérito, não é isso? É a minha sugestão. A minha sugestão. Hoje o Conselho, ele basicamente, Júnior, o que ele faz hoje? Ele tem algumas resoluções que tratam da arquitetura prisional, estrutura prisional, tem resoluções e todo ano ela apresenta as sugestões do indulto natalino, sim, que influencia também de alguma maneira e ajuda a diminuir um pouco o encarceramento em alguns casos. Mas eu não tenho visto, do que tenho acompanhado do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, encaminhamentos, sugestões ou deliberações neste campo que eu estou aqui me referindo, por exemplo, que impactariam de alguma maneira na própria política de encarceramento no Brasil. Sim. Nós temos hoje, lamentavelmente, a política penitenciária, que é outro campo em que eu espero que nós possamos ajudar, é que, de regra, o Ministério da Justiça, o que tem feito muito nas gestões anteriores todas, foi financiar através do DEPEN, utilizando recursos do Fundo Penitenciário, construção de novos presídios. É uma das grandes políticas, também lá é essa, construir mais presídios. O Brasil já tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Já é um dos países que mais prendem. Eu penso que está na hora da gente começar a prender melhor, em vez de mais. De forma qualitativa e não quantitativa. Qualitativa e não quantitativa. O que acontece? Qual é o impacto que tem se nós estamos aqui? Todas as semanas a gente ouve falar em feminicídio aqui no Maranhão e no Brasil. Brasil inteiro. Sim. Tá uma loucura. A gente está conversando aqui, mulher está sofrendo. Nesse instante, alguma mulher está sendo assassinada nesse país. Está sendo vítima de um feminicídio, de violência ou até de feminicídio mesmo nesse país. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária não pode se omitir quanto a isso. Precisa sugerir algo assim, olha, vamos voltar nossas atenções para isso. Porque o sistema precisa dar uma resposta a isso. Exemplar a isso. Dando a maior atenção possível, por exemplo, a isso. Por isso que vocês veem aqui na minha escala, eu comecei com o furto, que antigamente, que a gente, para quando eu queria falar que o sistema era voltado só para os mais pobres e os mais desvalidos e para os crimes de menor importância, a gente dizia que era o ladrão de galinha, né? Que aqui nesse local só se prende ladrão de galinha. É uma expressão muito antiga que simboliza você só prender pessoas de pouca importância, né? Pessoas de baixa renda. De baixa renda e de pouca periculosidade. Sim. É o ladrão de galinha. Não vai fazer um mal maior a ninguém, não vai matar ninguém, vai só roubar uma galinha, talvez até para comer, né? Era o ladrão de galinha. Hoje praticamente não existe mais o ladrão de galinha, né? Hoje o que nós temos é o ladrão de celular. Aos montes aí, é o que a gente vê na cidade inteira, nas cidades inteiras e no Brasil inteiro. O que rola é ladrão de celular preso. E essa que é a questão. Nós
nós vamos dar o mesmo valor ou nós vamos partir para uma política criminal em que nós consigamos dar mais atenção ao que hoje está impactando mais a sociedade, que no caso é o homicídio e principalmente o feminicídio. A gente vai também no número das pessoas que trabalham diretamente com isso. Por exemplo, quando falamos de inquérito aqui, sei lá, o número de policiais é suficiente, o número de delegados, de agentes, de investigadores é suficiente. E aí eu vou um pouco mais além, já entrando na esfera judicial, por exemplo, em ação penal pública incondicionada à representação da vítima. Como é que o Conselho agiria ou atuaria para que melhorasse esses processos advindos dessas ações? Eu penso que, primeiro, nós vamos... Como é que vai fiscalizar? Como é que o Ministério Público vai ter conhecimento de um crime? Por exemplo, de um assédio sexual, de uma importunação sexual, que hoje é incondicionada, né? Hoje é ação penal pública incondicionada à representação da vítima. Como é que o Ministério Público vai tomar a pé disso? Num Brasilzão desse tamanho, onde a toda hora, em ônibus, em vans, em trens, em metrôs, a mulher é, entre aspas, encoxada ali pelo cara que quer se aproveitar da proximidade, da lotação. Não é meio complicado ainda? Não fica assim meio difícil trabalhar com essas ideias ainda, Douglas? Nós precisamos também de mudança cultural, né, Júnior? Sim. E essas mudanças culturais dependem também de campanhas educativas e de exemplos de punição. Então, se por um lado você é difícil de apurar, mas eventualmente aquilo está gravado por uma câmera do ônibus, por exemplo. Sim. Que pode ser, se uma mulher denuncia, como é grave isso, e a sociedade precisa mudar em relação a isso, o sistema tem que parar e cuidar daquilo. Por exemplo, o delegado que vai cuidar daquilo, ele tem que parar, ir lá na empresa de ônibus, requisitar as imagens dos ônibus, porque quase todo ônibus hoje tem câmera. Sim. Requisita as imagens, submete a perícia, vai atrás, se foi na rua, procura as câmeras de próximo, se foi num shopping, onde... Tem que ir atrás e investigar com muita dedicação. E conseguindo provar, naqueles casos em que a câmera pegou, gravou e tal, é só pegar o exemplo. Vamos aqui ao caso que é o mais rumoroso do momento no mundo, digamos, que é o caso agora do jogador de futebol que foi preso lá na Espanha, né, em Barcelona. O Dani, né? O Daniel Alves. Então, naquele caso, a Espanha passou por uma mudança... É muito rigoroso lá, né? É rigorosa e passou por uma mudança de maior rigor ainda na legislação, agora recente. Primeiro que está passando exatamente por aplicação dessa lei é exatamente o Daniel Alves. Sim. Então, é um novato legis lá, né? Alguém foi atrás, o policial que foi investigar foi atrás da boate. Pois é, mas naquele caso não tem câmeras no banheiro. Não tem câmeras no banheiro, mas a pessoa tem... Aí é que entra a polícia de científica. Roupa, né? Pode ter, foi negada a relação sexual, tem que ter o exame. É possível fazer o exame. Sim. Pode ter sido feito um exame. Nós não sabemos como anda lá. Só sim, estou sim. querendo só mostrar. Ventilando o só caso. Estou ventilando que, para o que está acontecendo lá, provavelmente o sistema espanhol deu atenção ao caso e foi câmeras até onde foi filmado para descobrir, por exemplo, no primeiro depoimento foi negado que houve a relação sexual. Por que depois foi confessado? Provavelmente porque depois foi mostrado um exame de DNA, provavelmente provando alguma coisa. Talvez uma conjunção carnal propriamente dita. Exatamente, provada por um exame cientificamente. É por isso que eu digo, não pode o sistema de justiça funcionar baseado exclusivamente em depoimento de testemunha. Ninguém entrou junto no banheiro. Ninguém entrou junto, mas marcas ficam, sinais ficam, o DNA fica da pessoa. Então, com a polícia científica também é possível isso. Então, é nesse aspecto que eu estou dizendo, se o sistema resolver dar prioridade, resolve. E aí, quando for descoberto,
o sistema de justiça tem que dar a punição rápida e firme para esses casos. Então, é uma questão de escolha política também. E o nome do conselho já é exatamente isso. É uma política criminal. Só lembrando aqui, gente, que o doutor Douglas está falando sobre esse assunto, mas é claro que ninguém tem laudo, ninguém conhece fatos, ninguém sabe absolutamente de nada. O doutor Douglas só usou como um exemplo aqui do caso que está se passando lá na Espanha com o Daniel Alves, que é uma referência, né? Mostra a prioridade que o sistema espanhol deu ao caso. Se ele é culpado ou não é culpado, se é inocente ou não é inocente, o que vai ser provado, só o processo vai dizer. Sim. Mas algo pode se dizer desde logo. Se deu a devida atenção ao caso. Se é porque ele é um jogador famoso que se deu atenção ao caso, se é porque tem uma nova legislação e o assunto está sendo muito discutido na Europa. De alguma maneira, quando envolve pessoas também muito conhecidas, acaba sendo mais exemplar. A punição acaba sendo mais exemplar. Mais exemplar, porque todo mundo toma conhecimento e tem talvez aí um efeito dissuasivo maior em relação às outras pessoas. Então o que você está trazendo aqui é exatamente para que a nossa justiça, sobretudo lá desde o início da linha de investigação, siga esse rigor com competência de buscar tudo, evidência, fiscalizar tudo, polícia científica, todos os tipos de possíveis achados para levar aos autos e compor um inquérito robusto. Né? Exato. É isso que você está trazendo aqui. Né? Perfeito. Tem alguma colocação? Não. Explicado. Foi muito esclarecedora o nosso bate-papo. A gente não vai chamar de entrevista porque a gente está informal, né? Conversando, trazendo aqui à mesa situações advindas do nosso dia a dia mesmo para esclarecimento do nosso povo, da nossa população. Douglas de Melo Martins, juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos aqui da capital, e um grande nome agora para compor esse conselho de tamanha importância. E eu creio, acreditem vocês aí no que eu vou falar, que muitas coisas vão mudar a partir do posicionamento do Dr. Douglas. Muito obrigado pela presença, meu querido. Eu é que agradeço. Uma honra aqui participar desse diálogo aqui, dessa Primeiro conversa. De muitos. Opa, eu estou à inteira disposição. Sempre que me chamarem, vai ser um grande prazer, uma grande honra participar desse diálogo de bom nível aqui com vocês, como hoje ocorreu. Né? Vocês acabaram questionando os assuntos mais relevantes. E eu acho que o debate foi interessante. E a construção se faz a partir disso, né? A gente acabou levando um pouquinho de reflexão para a cabeça do nosso espectador e isso é interessante. Obrigado, Douglas. Muito obrigado. Eu é que agradeço. O Valber disse que tem uma água de coco para a gente ali. Né? Opa, que maravilha. Maravilha. É isso. Perfeito, Vamos para a água de coco. Um abraço, gente. Grande abraço.